Resistência elétrica e primeira lei de Ohm. Um pouco mais sobre eletricidade. Depois da vinheta. Olá, meu nome é Márcio e seja bem-vindo ao Explica Melhor, o canal que explica melhor. No vídeo de hoje vamos falar sobre resistência elétrica e primeira lei de Ohm. Para você entender, é preciso ter em mente o que é uma corrente elétrica, que a gente já viu num vídeo anterior. Corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de cargas. Se você considerar um fio comum como esse, a corrente elétrica é formada por elétrons, que são cargas negativas. Então, em qualquer fiação na sua casa, você vai ter elétrons se movimentando lá, formando corrente elétrica e fazendo a sua casa funcionar. Basicamente é isso. Bom, qualquer fluxo de cargas, qualquer corrente elétrica precisa passar por algum material. E esse material sempre vai oferecer alguma dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. Sempre vai oferecer. Essa dificuldade oferecida pelo material é chamada resistência elétrica. É isso. Então você já sabe o que é resistência elétrica. Acabamos de começar e você já entendeu a ideia. É a dificuldade que qualquer material vai oferecer para a passagem de corrente elétrica. Ah, Márcio, mas o cobre não é um bom condutor? É um bom condutor, mas ele também oferece dificuldade à passagem de corrente elétrica. É que ele oferece menos do que madeira, menos do que plástico. Então os materiais oferecem mais ou oferecem menos resistência, mas sempre oferecem resistência elétrica. Agora, por que o material oferece essa dificuldade? Bom, vamos pensar. Todo material é feito de átomos e o fluxo de cargas tem que passar por esse material. Então ele vai encontrar um monte de átomos no caminho dele. Imagine um ônibus lotado e você precisa entrar pela porta da frente e sair pela porta de trás. Bom, para você fazer isso você vai encontrar bastante dificuldade, vai trombar com muitas pessoas no caminho. Se o ônibus estiver um pouco mais vazio, você vai ter mais facilidade. Então pense nisso. Você tem um material cheio de átomos e esses elétrons que constituem a corrente elétrica precisam passar pelos átomos desse material. Isso não é feito livremente. Há uma dificuldade de se fazer isso. Essa é a natureza da resistência elétrica. Bom, agora que você entendeu de onde vem a resistência elétrica, já podemos apresentar a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela relaciona três coisas que você já conhece. A primeira, resistência elétrica, a outra, corrente elétrica e a terceira, diferença de potencial ou tensão elétrica. A primeira lei de Ohm fala que a tensão elétrica é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Veja que resistência elétrica e corrente elétrica são inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente. Quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente. O que faz muito sentido. Quanto mais fácil for atravessar o material, maior vai ser a corrente elétrica. Agora, preste atenção. Resistência elétrica é uma propriedade do material. Então, eu tenho um material que é cobre, um bom condutor. Não importa qual seja a diferença de potencial, não importa qual seja a corrente que o está atravessando, a resistência elétrica é a resistência elétrica do cobre, é uma propriedade dele. Se eu mudar o fio, colocar alumínio ou colocar ouro, eu vou ter outra corrente elétrica, porque o alumínio e o ouro possuem outra resistência elétrica. Então vamos resumir. As partes importantes são: resistência elétrica é a dificuldade que qualquer material vai oferecer à passagem de corrente elétrica. Resistência elétrica é uma propriedade do material. O cobre tem uma, o alumínio tem outra e assim por diante. A primeira lei de Ohm relaciona corrente, tensão e resistência. A resistência elétrica é igual a tensão dividido pela corrente. Muito bem, nosso próximo passo é verificar como que podemos usar a resistência elétrica no nosso dia a dia. Mas isso é assunto para um próximo vídeo.
Eu espero que tenha ficado claro tudo até aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe um comentário. E se possível, dá um like no vídeo, ajuda bastante o canal a crescer. Tá explicado? Até a próxima!